também é o futuro da igreja. Futuros obreiros, cantores, adoradores, missionários, evangelistas, presbíteros. Uma igreja que não tem jovens é uma igreja que o seu pulmão, o seu coração está deixando de pulsar. E aqui eu vejo uma juventude abençoada, uma juventude forte, uma juventude adoradora. Que Deus abençoe sua vida. Minha amiga Mariane, Deus abençoe tua vida. E nesta noite eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 40. E vamos estar entrando na temática e versículo 29. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, pela vida do meu filho também que está aqui nessa noite. Havia combinado dele cantar um hino, eu falei, não, da próxima o pai te dá uma oportunidade, tá? Quero agradecer também a vida do irmão Juliano e irmã Tayane, irmã Tati, que bom te ver aqui. Irmã Marcelei, que é nossa amiga. Deus abençoe a vida de todos. Também cumprimento os demais obreiros aqui deste local. E Deus ele vai fazer algo específico aqui nesta noite. Quem crê? Amém. Dá um glória. Amém? Lá no mundo tem um ditado que diz assim, boca fechada não entra mosca. Dentro da igreja é diferente. Boca fechada não recebe bênção, não recebe vitória. E é do caráter do cristão adorar a Deus, bendizer a Deus, glorificar a Deus. Palmas é muito bonito, mas a Bíblia diz que a perfeita adoração vem dos lábios que confessam o nome do Senhor. Então nessa noite você tem a oportunidade de adorar. E adoração não é para o pregador. Se você adorar, eu vou pregar com vontade. Se você não adorar, eu vou pregar do mesmo jeito. Mas a glória é para Ele. Aleluia. A adoração é para Ele. Porque Ele merece. E a presença dEle é real nesta noite. Aleluia. E a Bíblia, ela nos diz assim. No livro de Isaías, capítulo 40 e versículo 29. Ele dá poder ao desfalecido. E para aquele que não tem nenhum vigor, ele aumenta a força. Até os jovens irão desfalecer e estarão cansados, e os homens jovens cairão completamente. Porém, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles se elevarão com asas como águias. Eles correrão e não estarão cansados, e eles caminharão e não desfalecerão. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Livro de Lucas, capítulo 15 e versículo 11. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler todos juntos. Certo homem tinha 2 filhos. O mais jovem dele disse ao seu pai: Pai, dá-me os meus bens, a quem eu tenho direito. E poucos dias depois, o filho mais jovem juntou tudo que tinha e partiu. E havendo ele gastado tudo, caiu. Houve naquela terra grande fome, e ele começou a passar necessidade. Ele foi, juntou com os cidadãos daquela terra, e ele enviou aos seus campos para alimentar os porcos. Ele desejava comer e encher o seu estômago com a casca que os porcos comiam. Ele, caindo em si, disse: Quantos servos da casa de meu pai têm pão suficiente e ainda sobra? Levantar-me-ei, irei para meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Repita comigo: o jovem caiu, mas levantou, para ir até seu pai. Isaías é conhecido na Bíblia Sagrada como o profeta messiânico, ou o profeta do Apocalipse. Isaías, na sua trajetória, ele faz 2 coisas: revelar a Cristo e revelar o fim dos tempos, os últimos dias que sobreviriam sobre a face da terra. Em algum momento na Bíblia foi escrito que com o avanço da tecnologia, o amor de muitos esfriariam e as pessoas cairiam, as pessoas desfaleceriam. Nesta noite Isaías está falando, e a temática desta noite, deste congresso, deste evento, está falando para que os jovens venham renovar a sua força. Mas Isaías estava anunciando uma das características, ou um dos sinais que Cristo estaria voltando. Era que os jovens que deveriam ter vigor, deveriam ter força, deveriam ter ânimo, estariam caídos, perderiam o seu vigor, perderiam o seu ânimo e perderiam a característica que é do jovem: a força, a alegria, a intrepidez, a ousadia. Isaías está dizendo: nos últimos tempos, os jovens serão atingidos por um desânimo espiritual, por uma falta de vontade da presença de Deus, por uma falta de ânimo que não é característico dos jovens, que deveriam ter força. Mas nos últimos dias eles não terão força, eles viverão desanimados, eles viverão sem vigor, sem ânimo. É isso que Isaías estava dizendo. Em outros tempos, em outros séculos,
Deus, quando quis fazer a diferença em uma nação, quando Deus quis fazer a diferença em um tempo, Ele levantava jovens. Quando a casa de Eli se corrompeu e Ofni e Finéias caíram no pecado, Deus preparou e levantou Samuel. Quando o povo de Deus foi escravizado no Egito, Deus levantou e preparou Moisés. Quando o trono de Deus foi profanado, o trono de Israel foi profanado, Deus levantou Davi. Quando Acabe e Jezabel trouxeram corrupção, trouxeram idolatria, trouxeram promiscuidade para dentro de Israel, Deus levantou Elias. Deus sempre levantou homens e mulheres, jovens capacitados, para que a obra não perecesse, para que a obra não morresse, aleluia, para que a presença de Deus não fosse esquecida. Mas nos últimos tempos, o desânimo espiritual atingiria os jovens. E nesta noite eu quero compartilhar com você, jovem, que se chegou aqui desanimado. E eu sei que há jovens aqui desanimados, porque a palavra de Deus é real, a palavra de Deus é fiel e é verdadeira. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para resgatar no teu coração ânimo, para resgatar no teu coração alegria, para resgatar no teu coração a vontade de estar na presença de Deus. E nesta noite Deus me trouxe aqui, como Ezequiel no vale de ossos secos, para soprar vida sobre a tua casa, vida sobre o teu coração, vida, aleluia, sobre os teus projetos e sobre os teus sonhos, porque a presença de Deus é real. E aonde Jesus está, algo novo acontece. Aonde Jesus está, a tristeza vira alegria. Aonde Jesus está, a morte vira vida. E Jesus está aqui nesta noite para injetar no teu coração adrenalina espiritual. Mas, irmão Misael, por que nos últimos tempos os jovens viveriam e andariam desanimados? E eu quero trazer aqui nesta noite esta palavra sobre um homem que tinha 2 filhos. A Bíblia vai dizer que este homem, este pai, ele enfrentava 2 problemas. O primeiro, ele tinha um filho que vivia dentro da casa dele, vivia junto com ele, mas não amava a presença dele. A Bíblia vai dizer que este homem, ele tinha um filho que ele se relacionava com os bens do pai, se relacionava com a obra que o pai tinha, se relacionava com as atribuições que o pai oferecia, mas não tinha amor pelo pai. Este filho cantava, mas cantava porque tinha que cantar. Este filho orava, mas orava porque tinha que orar. Este filho, ele fazia os seus afazeres, por quê? Porque trazia benefício. Ele começou a se relacionar com as coisas do pai, mas esqueceu de se relacionar com a presença do pai. E a Bíblia vai dizer que este filho vivia dentro da casa do pai, mas ele não conhecia o pai, ele não tinha relacionamento com o pai. Ele estava ali por vários motivos, mas menos por causa da presença do pai. Aleluia. Aí agora a Bíblia vai nos dizer que este homem tinha outro filho. Este filho, ele já não estava mais na casa do pai. Ele já tinha perdido o interesse pelo pai. A Bíblia diz que este filho era o filho que o seu coração, embora ele estivesse por vezes perto do pai, ele já estava distante. A Bíblia vai dizer que este filho, ele perdeu o amor pelo pai. Ele perdeu o amor pela presença do pai. E a Bíblia nos relata que em determinado momento ele chega diante do pai e diz: Pai, eu quero o que é meu por direito, porque eu não quero mais viver na tua presença, eu não quero mais viver contigo, o mundo me atrai mais do que estar junto de ti. E eu conjecturando nesta noite, porque a Bíblia me permite, através dessa mensagem que Lucas escreve, eu creio que o pai, ao acordar pela manhã, preparava o café, arrumava a mesa e sentava, esperava o filho para vir tomar café com ele, mas o filho já não se assentava mais à mesa com o pai. Este pai preparava o almoço, organizava tudo para oferecer um banquete, um alimento, uma refeição para o seu filho, mas o seu filho não assentava mais na mesa com o pai. Na tarde e na noite, quando o pai ia dormir, o pai ficava aguardando o momento que o filho, quando pequeno, voltasse a fazer o que fazia quando era pequeno, que era entrar no quarto do pai, dobrar o seu joelho e orar junto com o papai, cantar junto com o papai, realizar o culto doméstico com o papai. Mas esse filho, em determinado momento, perdeu o amor pelo pai, perdeu o amor pela presença do pai, e agora o mundo lhe atrai mais do que estar junto com seu pai. A Bíblia vai dizer que aquele jovem chega e pede para o pai tudo o que ele tinha e vai embora. E eu, analisando a Bíblia Sagrada, eu perguntei: Deus, se esse pai é tão amoroso, tão bondoso, por que esse filho decidiu sair da presença do pai? Esse filho decidiu sair da casa do pai. Por que esse filho não quer mais estar junto do pai e preferiu o mundo, ou o mundo atraiu ele mais do que o amor do pai?
Aí Deus revelou ao meu coração e disse: essa parábola reflete o ato redentor, o plano redentor de Deus para com o homem. Aleluia. Deus amou o homem, ofereceu ao homem tudo do bom e do melhor, mas o homem passou a amar mais a criatura do que ao Criador e decidiu se rebelar contra Deus. O Pai, ele é imutável, o Pai não muda, o caráter do Pai não muda, o amor do Pai não diminui, aleluia. Mas o Filho decidiu sair da presença do Pai. Sabe por quê, jovem? Que o Filho decidiu sair da presença do Pai. Sabe por quê, igreja? O jovem preferiu um mundo do que estar junto com o Pai, porque na casa do Pai existe amor, na casa do Pai existe cuidado, na casa do Pai existe cômodo, na casa do Pai existe proteção, na casa do Pai existe amor, mas na casa do Pai também existe correção, na casa do Pai também existe disciplina, na casa do Pai tem que andar direito, na casa do Pai tem que andar conforme a visão do Pai. Não é, aleluia, de qualquer forma, de qualquer jeito, não é de maneira superficial, porque o Pai, ele não quer superficialidade, ele quer essência, ele não quer aparência, ele quer caráter tocado pelo Espírito Santo, aleluia. Aleluia. Nesta noite Deus irá falar no corações de jovens que entraram aqui de uma maneira e vão sair de outra, porque eu creio no Deus que está aqui nesta noite e que me trouxe aqui para falar contigo, porque Ele te ama. A Bíblia vai dizer que o começo da queda do filho foi sair da presença do Pai. E a Bíblia diz agora, jovem, preste atenção aqui nesta noite. A Bíblia diz que este filho, ele sai com dinheiro, ele sai com bens, ele sai com riqueza. E enquanto ele podia comprar alegria, enquanto ele podia comprar prazer, enquanto ele podia comprar amigos, enquanto ele podia comprar comodismo, comprar alimento, aleluia, oferecer privilégio a quem estava ao seu redor, ele tinha muitas pessoas. Ele tinha muitos amigos, ele tinha pessoas que o amavam, mas no momento que ele perdeu tudo que tinha, que a crise bateu, aleluia, na sua casa, que a crise arrancou os seus bens, este homem ficou sozinho, este jovem ficou sozinho. Tem gente que anda com você enquanto você tem algo para oferecer, tem gente, aleluia, que você confidencia coisas porque você tem algo para oferecer, mas no momento da tristeza, no momento do desespero, no momento da perda, te abandona, te deixa sozinho. Mas nessa noite eu vim falar com você sobre um amigo que não te desampara, que te ama, que contempla a tua dor, que contempla o teu desespero, e me trouxe aqui para lembrar que ele tem algo com a tua vida. Aí a Bíblia vai dizer que aquele jovem que tinha tudo, tinha amigos, Facebook dele tinha mais de 5 mil, já não tinha mais como aceitar ninguém. Aquele jovem, quando podia oferecer privilégios, a casa era cheia. As pessoas batiam nas costas dele, mas aquele jovem vivia relacionamentos superficiais. Aquele jovem vivia amizades superficiais. O ciclo de amizade deles, na verdade, não passava de uma farsa. Porque no momento que ele mais precisou de ajuda, ele foi desamparado por todos. Aí aquele jovem agora, que tinha tudo, tinha bens, tinha riqueza, tinha o melhor, ele se encontra no meio de porcos. Porque isso que o diabo ele faz na vida de um homem, de uma mulher, de um jovem. Ele faz com que você olhe para fora e pareça que tudo é melhor do que estar aqui dentro na presença de Deus. Mas quando você vai para fora, o plano dele é te destruir, te colocar no lamaçal, te colocar junto com os porcos, aleluia, para que você se sinta sujo, para que você se sinta impuro, se sinta impura. Este é o plano do inimigo. Aleluia. Aleluia. E aquele jovem agora estava se sentindo no lixo, se sentindo no monturo, esquecido e abandonado por todos. Aí no momento de maior desespero, de maior sofrimento, de maior abandono, de maior solidão e rejeição, ele lembrou da casa do Pai. Aleluia. Aleluia. Aí ele começa a lembrar que de manhã, aleluia, o pai preparava uma mesa farta para ele e ele saía escondido porque não queria mais estar na presença do Pai. Agora ele olhando para a casca, para a comida dos porcos, ele começa a lembrar que na casa do Pai, o Pai oferecia de melhor que ele possuía, porque ele amava o Filho. E agora este Filho nos remete, nos revela mais uma questão. Ele cresceu na casa do Pai. Ele cresceu do lado do Pai. Ele foi desenvolvido e estruturado pelo Pai, mas ele não conhecia o caráter do Pai. Porque no seu coração ele tomou uma decisão. Eu vou voltar para a casa do Pai. Mas será que o meu Pai vai me querer de volta?
Será que o meu pai vai me aceitar de novo? Eu estou sujo, aleluia. Eu escolhi o mundo ao invés do pai. Eu fiz coisas erradas, eu estou aqui no meio do lamaçal. Será que o meu pai vai me aceitar de volta? Aleluia. Aquele filho não conhecia o caráter do pai, porque se ele conhecesse, ele saberia que o pai estava ansioso para que ele retornasse para casa. Glória a Deus. Aquele filho, ele tinha visão, um pensamento religioso, que muitos têm hoje ainda dentro da igreja. O pensamento daquele filho que ficou na casa do pai, mas também não conhecia o caráter do pai. O pensamento daqueles que não recebem mais o pecador com amor. O pensamento daqueles que dentro da igreja falam de amor, falam de caridade, aleluia, falam de compartilhar, mas quando sai para fora é só superfície, é só externo, porque passam pelo necessitado como o sacerdote passou e não deu atenção, porque como o levita canta sobre amor, mas passa pelo homem caído à beira do caminho e não dá atenção. Aí vem um bom samaritano, considerado impuro pelos judeus, e estende a mão. Jesus estava dizendo: ninguém se sinta superior a ninguém, porque como eu te resgatei, aleluia, eu quero te usar para resgatar outros. Aleluia. Deus, ele primeiro trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. Aquele jovem não conhecia o caráter do pai e ele toma uma decisão: eu vou voltar para a casa do pai, eu vou pedir para o meu pai me aceitar como servo. Eu vou pedir para o meu pai, pastor José, irmã que lidera essa juventude abençoada, que Deus continue te usando e te mantendo nessa essência. Ele toma uma decisão: eu vou voltar para a casa do pai. Você já vai entender, jovem, essa mensagem. Pode parecer chata, mas eu sou um crente que gosto de pregar a palavra, porque foi a palavra que me salvou. Aleluia. Quando perdi minha mãe com 14 anos, foi a palavra que me manteve viva. Quando fui abandonado pelo meu pai, como já contei com vocês, 3 meses depois de enterrar minha mãe, aleluia, foi a palavra que me manteve vivo, aleluia. Quando um dia eu estava dormindo debaixo do cipreste, em praça pública, foi a palavra de Deus que me manteve vivo. Quando eu não tinha uma casa para ir, foi a palavra de Deus que me manteve vivo. E eu quero dizer para você nessa noite: saia daqui com a palavra no teu coração, porque no momento da dor, ela que vai te manter. No momento, aleluia, do sofrimento, é a palavra que nos mantém em pé. Urabacandarai, Urabaxandarai. E a Bíblia vai dizer que aquele jovem toma uma decisão: eu vou voltar para a casa do meu pai e eu vou pedir que meu pai me aceite como servo, que ele me coloque, aleluia, lá num galpão, morar no galpão, e me dê pão e me dê água. Mas não existe nada melhor, aleluia, mesmo que seja pão e água, do que estar na presença do Pai. Por isso que comida de profeta na Bíblia é pão e água. Jezabel e Acabe ofereciam um banquete e manjar para comprar o profeta, para comprar a profecia, para calar o profeta. Micaías, Elias, Eliseu diziam: eu prefiro o deserto a pão e água do que me assentar à mesa de Jezabel. É melhor pão e água com Jesus do que banquete no mundo, aleluia. E a Bíblia vai dizer que aquele jovem toma uma decisão. E quando aquele jovem está caminhando, irmão Marcilei, em direção à casa do pai, a Bíblia diz que no meio do caminho, aleluia, no meio do caminho, ele de cabeça baixa pensando: será que meu pai vai me aceitar de volta? Será que eu vou ter um espacinho no galpão da casa do meu pai? Será que o meu pai vai me oferecer pão e água? E quando ele estava caminhando em direção ao pai, ele sente a casa do pai, ele sente um solavanco no seu corpo, no meio do caminho. Sabe quem era? Era o pai, que correu em direção ao filho. Aí enquanto eu preparava a mensagem, eu me perguntava como que esse pai sabia que esse filho ia voltar naquele dia. Aí sabe que o Espírito Santo, obrigado meu jovem, sabe que o Espírito Santo falou no meu coração? O pai não sabia o dia que o filho ia voltar, mas o pai aguardava todos os dias, na janela ou na porta, ou quando ele estava realizando os seus afazeres, quando ele estava plantando, cuidando dos animais, ele dava uma olhadinha para o caminho que o filho um dia foi embora, esperando o dia que o filho retornasse, voltar para a casa do pai. Aquele jovem sente um solavanco no seu corpo, era o pai que correu em seu encontro. Aleluia. Aleluia. Sabe por que aquele jovem caiu? Porque ele decidiu viver uma vida, aleluia, distante da presença do Pai. Mas sabe qual foi o momento que aquele jovem se levantou? O momento que ele tomou uma decisão de voltar à presença do Pai. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que aquele jovem que tinha medo se o pai o aceitaria de volta. A primeira atitude do pai: colocar um anel no dedo. O pai estava dizendo: quem é filho é filho. Aleluia.
Aleluia. Quem um dia foi filho continua sendo filho. Você pode, jovem, ter saído da presença de Deus. Você pode estar aqui dentro, mas o seu coração está distante. Você pode estar aqui dentro vivendo uma aparência e lá fora vivendo outra coisa. Mas Deus nessa noite está dizendo: eu quero que você volte para casa, volte para a minha presença. Porque o que importa não é o bem que o Pai pode oferecer. O que importa como prioridade não é cantar no coral. O que importa como prioridade não é somente orar. O que importa como prioridade, aleluia, não é vir aqui pregar a palavra. O que importa e é prioridade é teu Pai como centro da tua vida. É teu Pai, aleluia, como alvo da tua vida. E as demais coisas, repita comigo, e as demais vos serão acrescentadas. Aquele filho compreendeu que o mais importante era estar na presença do Pai. Ele podia estar sem dinheiro, ele podia estar sem os bens, ele podia estar com os seus sonhos frustrados, mas se ele estivesse na presença do Pai, ele poderia recomeçar novamente. Aleluia! Glória a Deus. Aquele jovem tomou uma decisão, voltar para a casa do pai. E a atitude do pai, colocar um anel no dedo, dizendo: você continua sendo filho. Aleluia. Eu quero que você bote a mão no seu coração. Feche teus olhos um minutinho. Aleluia. Agora eu quero que você repita comigo esta palavra: eu sou filho amado. Você que é mulher, você que é moça, diga: eu sou filha amada do meu Pai. Nesta noite, jovem, de olho fechado, com a mão no seu coração, eu quero que você sinta, aleluia, a graça do Pai, a presença do Pai chegando aí do lado dessa sua cadeira. Aleluia. Tem jovens que parece que tentam orar, mas a oração não sobe do telhado. Eu quero te dar uma notícia: Jesus não está no telhado, Ele está contigo, do teu lado, no quarto de oração, ouvindo o teu gemido. Ele conhece a tua dor, Ele conhece a tua tristeza, e nesta noite Ele está te pegando pela mão, como um filho que está aprendendo a caminhar, e te dizendo: você é filho, você é filha amada, amado do Pai. Aleluia. A segunda atitude do Pai: o Pai oferece veste nova. Sabe o que o Pai estava dizendo? O anel simbolizava: você continua sendo filho, eu estou renovando a aliança contigo. A veste nova simbolizava: a partir deste momento eu estou perdoando os teus pecados, eu estou redimindo, aleluia, a tua vida, eu estou justificando a tua vida. Sabe o que ele estava dizendo? A partir de hoje eu não quero mais que você olhe para trás e lembre aonde você estava. Eu quero que você olhe para frente e você saiba que eu estou te oferecendo vida nova, algo novo. Aleluia! Eu nunca vi uma geração de jovens com o coração emocionalmente tão machucado. Jovens que se entregam tão cedo, aleluia, e o seu coração é ferido. Meninas que se entregam tão cedo e o seu coração é ferido, são enganadas, aleluia, e depois se sentem, aleluia, incapazes, se sentem feridas. Eu quero dizer para você, moça, eu quero dizer para você, moço: se livre nesta noite do fardo do passado, do fardo da culpa, do fardo do pecado, porque há um Deus do céu te oferecendo veste nova, purificando a tua vida, te tornando puro, te tornando pura novamente, e dizendo: não permita que ninguém pesque o pecado que eu joguei no mar do esquecimento. Nesta noite, Jesus, aleluia, 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 Ele traz refrigério. Aleluia. Ele arranca dos teus ombros, do teu coração, o fardo da culpa, o fardo do passado, aleluia, o fardo da vergonha, o fardo do desânimo que te impede de prosseguir. E Ele coloca sobre a tua vida novidade de vida. Ele coloca a veste nova. Ele perdoa o teu pecado, e Ele apaga o teu passado. Aleluia. Sabe por que passado é passado? Porque passado passou e a gente não vive mais lá. Aleluia. A veste nova simboliza: eu estou te dando um novo horizonte. Eu estou resgatando sonhos.
Eu estou trazendo de volta a alegria de viver. Aleluia. Eu quero dizer para você, jovem, Deus vai te dar um marido abençoado, um marido pregador, um marido cantor, aleluia, um marido crente. Deus vai te dar, homem, uma mulher valiosa, uma mulher valorosa. E deixa eu te dar uma notícia: tem muito jovem, aleluia, se relacionando, namorando, porque o rapaz é gatinho, porque a menina é gatinha. Eu quero te dar uma notícia: você não é gatinho nem gatinha, você é ovelha. E ovelha casa com ovelha, ovelha namora com ovelha. Aleluia. Peça a Deus um homem segundo o coração de Deus. Peça a Deus uma mulher virtuosa, aleluia. E Deus, Ele vai te dar. Se coloque na presença dEle. Coloque os teus sonhos, o projeto familiar na presença dEle. Deus abençoa. Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Realiza sonhos. A Bíblia diz: o coração do homem faz muitos planos, mas é o plano de Deus que prevalece. Mas deixa eu te dar uma notícia: Deus é tão amoroso, é tão bondoso e compassivo que Ele diz assim: apresenta os teus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. Aleluia. O primeiro passo que você tem que fazer, jovem, que você tem que fazer, menino, menina, é colocar no papel, aleluia, os teus sonhos. Assim eu fiz. Eu tinha tanto sonho, eu tinha tanto projeto, eu tinha tanta coisa que eu queria realizar. E quando eu enterrei a minha mãe e sofri o abandono, eu coloquei eu botei os meus sonhos no papel. Eu tinha um sonho de fazer uma faculdade. No primeiro ano passei em primeiro lugar na UFSM, não consegui fazer porque era integral, eu tinha que me sustentar. Eu desde os 14 trabalho, aleluia, para me manter. Depois eu passei novamente agora com uma bolsa, aleluia, e não consegui cursar porque não tinha como eu trabalhar, aleluia, e fazer a faculdade. Então depois de 4 vezes, agora com 28 anos, ano passado, eu consegui me formar. Mas eu coloquei todos os meus sonhos no papel. Eu pedi para Deus: Deus, eu quero uma esposa que seja adoradora, eu quero uma esposa que seja fiel, eu quero uma esposa que me honre, eu quero uma esposa que seja bonita. Deus me deu tudo que eu pedi. A minha esposa, aleluia, colocou no papel: eu quero um esposo pregador. Ela colocou o detalhe que queria que tivesse meio que um furinho no queixo, e Deus deu. Ela só não pediu para ser bonito, mas aleluia, Deus atende a oração. Glória a Deus por isso. Eu orei muito, ela orou pouco, mas Deus abençoou. Jovem, vale a pena. Coloca os teus planos no papel, coloca no meio da tua Bíblia, ora por eles. O inimigo pode pensar que vai te frustrar. Aí você vai abrir a Bíblia e teus planos e os teus sonhos estarão ali. Aí você vai lembrar que no Salmo está escrito: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Aqui no Salmo está escrito: o Senhor é refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da dor. Você vai lembrar que há um Deus do céu que zela pelos teus sonhos. Aleluia. Aleluia. Veste nova, perdão e purificação. Terceiro passo que o Pai oferece: o Pai dá sandália. Repita comigo. Meu Deus do céu, estou pregando para jovem. Repete comigo, jovem. Sandália nova. Agora só quem está vivo. Sandália nova. Aleluia. Sandália nova simboliza recomeço, um novo caminho, uma nova trajetória. O Pai estava limpando os pés do filho, dizendo: filho, a partir de hoje eu limpo toda a ferida que os espinhos te causaram. Aleluia. Eu limpo toda a ferida que as pedras te causaram. Eu tiro toda a dor que foi causada nos teus pés. Eu coloco um calçado novo, uma sandália nova que vai te proteger, vai te conduzir e vai levar para o centro da minha vontade. Quarta coisa que o Pai oferece: festa. Aleluia. E se tem algo que crente gosta, é de festa. Festa com cachorro quente, Coca-Cola. Estou falando isso porque eu vi um negócio ali no fundo. Festa com cachorro quente, Coca-Cola. Tem que ter festa. No meio de crente tem que ter festa. Não é verdade? Todo evento de crente, pastor, termina com comilança. Quando eu estava no... E não muda. Quando eu fui para o Uruguai, no campo missionário, terminava, aleluia, o culto. Os irmãos iam para a porta vender punch lá em Montevidéu, na casa de 50 metros, que era o nome da rua, da região. Os irmãos viviam numa situação muito delicada financeira, mas os irmãos estavam sempre alegres.
Eu senti muita diferença, pastor, quando voltei para o Brasil. Porque lá os irmãos chegavam no culto 7h30. E quando começavam a adorar, no meio da igreja tinha 5, 6 pandeiros. O pessoal começava a adorar em pé das 7h30 até a hora que o pregador, aleluia, tomava o microfone. Aquele povo alabava Deus com uma alegria impressionante. E eu fiquei cativado por aquilo, aleluia. Era um povo que tinha pouco, aleluia, mas eles compreenderam que eles tinham tudo que precisavam. A presença de Deus. Aleluia. Festa de crente termina em festa. Reunião de crente termina em festa porque característica do pai. Aleluia. O pai organizou uma festa para o retorno do filho. E aquele filho voltou de volta, aleluia, para o centro da vontade do pai e compreendeu que nada era melhor do que estar na presença e na casa do pai. Se coloque em pé nesta noite, jovem.